Bom dia, amados, graça e paz. Ela será multiplicada na nossa vida hoje pelo conhecimento de Deus, amém? Você está conectado conosco? Quando eu estou lá no departamento infantil, eu ensino para eles uma brincadeira. Eu digo, olha, toda vez que eu disser tá ligado, você bate palma, ok? Tá ligado? Tá ligado, ligado? Isso mesmo, vocês aprendem rápido, tá vendo? Coisa boa. E que bom que você tá ligado. Alguns já perderam a revelação, tá vendo? Então, por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a gente precisa estar buscando novamente os mesmos princípios, os mesmos valores. E estar buscando novamente ouvir acerca das mesmas coisas de uma forma que isso é segurança. A Bíblia diz que Deus, de muitas formas, de várias maneiras, usando os pais, profetas, e agora através de Jesus Cristo, nos tem falado. Então, na verdade, Deus vai sempre buscar uma forma diferente de lhe comunicar. Deus vai sempre buscar uma maneira nova de trazer a revelação para você, só por uma coisa, porque Ele te ama mesmo. E porque Ele te ama, Ele quer que você viva a plenitude que Ele tem para você. A Bíblia fala que nós precisamos conhecer o amor de Cristo ao ponto de sermos tomados para a plenitude. E sabe, amado, eu não sei você, por muito tempo eu quis ser dono do meu nariz. Eu fui adolescente, eu fui criança, você já foi, você sabe o que é isso. E a gente queria poder fazer as coisas, a gente queria poder realizar as coisas, a gente queria poder brincar como a gente brincava, e a gente queria dormir como a gente dormia, né? E na verdade, a gente às vezes se esforça tanto, né? Para ter autonomia ou para poder ter um poder maior de decisão. E às vezes se esquece de desfrutar daquilo que está disponível para a gente, na nossa inocência e naquilo que nós não sabemos, mas que Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos coloca em um ambiente que é possível que a gente possa crescer. E nesse crescimento, as coisas acontecerem ao nosso favor. Amém? E eu quero conversar um pouco com vocês acerca de graça. E eu quero conversar um pouco com vocês acerca da graça de Deus. E eu quero que você primeiro escute Paulo como um homem maduro na fé, falando acerca do que a graça fez que ele se tornasse. Sabe, amado? Eu não sei como você se vê, e quando você para e você diz assim, rapaz, o que é que eu sou? Eu não sei se você já se fez essa pergunta. Nós temos duas perguntas extremamente importantes que precisamos fazer para que a gente entenda um pouco mais sobre a nossa identidade, né? Quem nós somos, né? E o que nós somos. E eu sei que uma coisa está relacionada com a outra, né? Mas assim, quem nós somos vai falar um pouco do nosso chamado, vai falar um pouco da graça de Deus sobre a nossa vida, vai falar um pouco daquilo que nós fomos construídos, não somente por aquilo que depende de mim, de você. Mas, por exemplo, eu sou filho do meu pai e da minha mãe, filho de Carlinhos e de Verônica, né? Eu sou homem, né? E aí, quem eu sou? Algumas coisas não foram um processo de escolha. Algumas coisas foi um processo natural do desenvolvimento da vida que me fez ser quem eu sou, né? Mas a graça de Deus impulsionava Paulo também a ser. E ele dizia, pela graça eu sou o que sou. Você entende isso? Então, existe também aquilo que você é, no sentido daquilo que você manifesta, daquilo que você realiza, daquilo que você entrega de resultado. E quando você realiza e entrega o resultado, você sabe que muito provavelmente você nunca vai fazer isso só. Existem coisas, pessoas, estruturas que impulsionam você a entregar o resultado. Então, por exemplo, aqui como igreja é maravilhoso nós estarmos à frente desse trabalho e pastorearmos essa igreja e sermos reconhecidos em todo o Brasil por aquilo que essa igreja faz. Mas nós sabemos que nós só fazemos porque você impulsiona. Se você não impulsionasse, nós não faríamos. Nós não teríamos o mesmo reconhecimento. Nós não teríamos a mesma amplitude de voz. Isso acontece porque você está aqui e porque o seu trabalho é importante para nós. E é importante para a nossa vida e para o nosso ministério. Então nós entendemos que pela graça somos o que somos e parte da graça de Deus é o favor que vem através da sua vida. E é muito importante para nós termos essa clareza daquilo que nós somos,
daquilo que nós estamos entregando em Deus, para a vida, para o mundo, para as pessoas, mas sem perder a consciência daquilo que impulsiona para que a gente possa fazer todas essas coisas. Porque sabe, amado, se você tem uma fonte que te alimenta, mas você não cuida dela, talvez você estrague ela. Eu não sei se você sabe, mas se você tem uma fazenda e você tem um lago, você precisa ter alguns cuidados de onde você coloca, por exemplo, se você tiver porcos ou outros animais no contexto dela. Porque dependendo de onde você colocar, quando a chuva vier, toda a sujeira que eles fazem vai ser colocada no seu manancial. Vai ser arrastado para lá. E quando for arrastado para lá, aquela fonte que Deus te deu, ela vai estar contaminada. Então é importante que a gente entenda e a gente coloque as coisas no lugar. Para quê? Para preservar a fonte. Para preservar aquilo que um dia eu e você buscamos com tanta força, com tanto vigor e que verdadeiramente nos sustenta. E 1 Coríntios 15, 10 diz, mas pela graça, vamos começar pelo 9, ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Porquanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Sabe, amado, a gente precisa entender aqui, primeiro, essa consciência de Paulo, de que pela graça ele era o que é, de que primeiro ele não tinha nada em si mesmo que o fizesse o merecedor dessa graça, e de fato ele diz, eu sou apóstolo, mas se você quer saber se eu merecia estar aqui, de jeito nenhum. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que a graça de Deus pode nos habilitar para as coisas que nós falhamos para. Paulo, além de ter falhado no reconhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, ele perseguiu e matou as pessoas que estavam vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. E sabe, a Bíblia diz que pela graça ele se tornou o quê? Se tornou somente o homem que 2/3 do Novo Testamento, está entendendo, leva a assinatura dele. Ele se tornou o homem que era tão conhecedor da lei e tão apegado a ela, mas que quando conseguiu enxergar Cristo na lei e a sua revelação, talvez ninguém falou de Cristo, está entendendo? Mostrando o cumprimento da lei como Paulo. E sabe, amado, ele foi isso porque ele desde o início colaborou com o processo, desde o início colaborou para que as coisas acontecessem, não, amado. Paulo sabia que houve momentos da vida dele que ele não estava colaborando com o processo, mas a graça de Deus se manifestou a ele. Agora ele também sabia que uma vez conhecendo a graça de Cristo, agora ou ele trabalhava ou ele trabalhava. Porque a graça de Deus, segundo a revelação bíblica, ela é inclusive melhor do que a vida. O salmista Davi, né, ele dizia, Pai, a tua graça, ela é melhor do que a vida. Por quê? Porque, meu amado, se não fosse a graça de Deus, nunca Paulo seria apóstolo. Se não fosse a graça de Deus, eu nunca seria pastor. Se não fosse a graça de Deus, talvez você não estivesse sentado aqui. Se não fosse a graça de Deus, um monte de coisa, talvez, nós não viveríamos. Eu estou dizendo talvez porque eu quero ser suave com você. Com certeza, eu não seria pastor. Com certeza, Paulo não seria apóstolo. E com certeza, muita coisa que Deus tem para que você viva nunca aconteceria se não fosse a graça de Deus. Porque por mais que nós nos esforcemos muito, o plano de Deus, ele está além do que nós pensamos, além do que nós pedimos, segundo o poder do próprio Deus que opera em nós. Sabe o que isso quer dizer? Se você fosse fazer por merecimento, você teria que se projetar para isso e precisaria se esforçar para isso. Mas o que Deus tem para você está além disso. Então, nem você querendo, você vai fazer o que você precisa para viver o que Deus tem para você. Agora deixa eu só te dizer uma coisa, graças a Deus que de Deus vem o querer e o efetuar. E Deus quis fazer de você um homem e uma mulher de Deus.
Deus quis te colocar no serviço da casa dele. Deus quis te habilitar para que você pudesse viver não somente uma rotina de um mundo que se preocupa com comer, com beber, com vestir, que está preocupado com as conquistas das coisas naturais, mas Ele quis te colocar na eternidade. E a Bíblia diz que a eternidade foi lançada no teu coração. E hoje você não é guiado mais somente pelas coisas de um dia após o outro, você é guiado pela eternidade. Hoje você sabe que você busca o reino de Deus, a sua justiça, e isso que tanto se busca lá fora, para você são só as demais coisas, e elas são acrescentadas por Deus, de acordo com o seu querer e com a sua vontade. E aí você verdadeiramente vive a vida plena e desfruta do acréscimo que vem da parte do Pai, que supera sempre as tuas expectativas. Mas, meu amado, deixa eu colocar um pouco do teu foco nisso. Paulo dizia, né, que ele trabalhou, mas pela graça de Deus sou o que sou. A graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então você percebe aqui que há uma cooperação. Paulo pega e ele diz assim, não, eu trabalhei. E depois, não, calma, para vocês não entenderem errado, a graça de Deus comigo. Paulo dizia, a graça estava de alguma forma me guiando, a vida graciosa que Deus tem para mim, e através dessa vida graciosa que Deus tem para mim, eu tomei uma posição, disse, eu vou colaborar, e já para colaborar, eu vou fazer com força, eu vou fazer com intensidade, eu vou fazer como ninguém faz. Aí Paulo dizia, olha, eu sei que vocês oram em línguas, mas ninguém ora mais do que eu não. Ele tinha consciência que ele pagava um preço, e ele se estendia nisso, como ninguém que estava perto dele fazia. É como que Paulo dissesse, já que Deus me chamou como apóstolo, eu nem merecia ser, e já que eu tenho que ser apóstolo, então eu preciso fazer melhor do que ninguém. E aí, meu amado, o que é que eu quero te dizer com isso? Eu quero ser claro e objetivo com você. De fato, o privilégio de servir a casa de Deus veio por causa da graça de Deus, que te fez ser quem você é, e te habilitou a ser capaz de ministrar e ensinar esse evangelho a outras pessoas. E eu e você precisamos ter uma consciência clara que isso não vem de nós, é um dom de Deus, porque a salvação vem pela graça, isso não vem de mim, isso não vem de você, mas é uma habilitação divina, é um dom de Deus. E o X da questão aqui é muito simples, eu faço o que com um dom? Eu coloco como um troféu em uma medalha, ou eu faço dele um trabalho exaustivo? E de fato, eu sou oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Porque a Bíblia diz que nós devemos pegar o nosso corpo e apresentar a Deus como oferta em sacrifício em aroma suave. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? Nós temos que sim fazer sacrifícios a Deus com o nosso corpo. A graça de Deus nos posicionou, mas se você não fizer nada em relação à graça, você vai saber quem você é, mas como é que eu posso dizer? Você não vai ser o que você nasceu para ser. Por mais que você entenda quem você seja. E Deus não te chamou só para que você saiba quem você é. Deus te chamou para que você seja aquilo que Ele te projetou para ser. Deus te chamou para que você possa de fato exercer o seu chamado, exercer o teu propósito. Deus te chamou para que você possa crescer nessas coisas. Eu ia deixar para o final, mas toda vez eu bagunço a ordem mesmo das coisas, para a gente não perder o costume. Vamos lá para 2 Timóteo. Segunda Timóteo, no capítulo 2. Aí agora Paulo está na sua segunda prisão, no fim do seu ministério, e aí ele está tratando agora com Timóteo, um parceiro aprovado no seu ministério. Aleluia, você pode dizer comigo amém? Porque muitas vezes, amados, nós temos uma consciência. A gente diz assim, não, eu fui chamado para trabalhar com as crianças, eu fui chamado para trabalhar com louvor, com adoração, eu fui chamado para fazer isso. E parece que depois que você, por um tempo, faz e realiza algumas coisas, você não está mais obrigado a lidar com essas coisas. Parece que o chamado deixou de existir.
E aí não há mais disponibilidade. Às vezes até o próprio reino pode fazer movimentos que vai te tirar daquilo de uma forma mais ativa. Mas isso não quer dizer que quando for necessário que você não deve estar disponível para fazê-lo. Por exemplo, para mim o louvor não é algo que eu tenho mais como uma grande atividade, ou algo que eu me esforce tanto em relação ao meu dia a dia da igreja. Mas o pessoal do louvor sabe, sempre que eles precisam eu estou à disposição. Eu sou um bom tapa-buraco, sempre que eles precisam, e não tenho problema disso. Por quê? Porque eu sei que há um chamado da parte de Deus. Você entende? Então, quando Deus precisa de um adorador e eu estou presente, eu não posso ficar de braço cruzado, não. Eu preciso tomar a minha posição e me esforçar para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas temos que ter cuidado, às vezes, com esse pensamento. Não, porque eu já estou há 10 anos em tal departamento. Sim, meu amado, mas se você for chamado para aquilo, talvez você vá fazer por toda a vida. Imagine se os anjos do querubim dissessem: Deus, esse negócio já está de eternidade, a gente aqui está adorando, vamos parar com isso. Você acha que algum deles tem essa ousadia? Não, meu amado. Por quê? Porque eles sabem da importância de cumprir aquele papel. Eles sabem a importância de se posicionar diante de Deus. Eles sabem da importância de estar do lado certo da vida. E nós precisamos fazer um projeto, não para que a gente alcance um patamar, onde diga, não, está bom demais, mas para que a gente possa sempre estar buscando acréscimo e crescimento. Porque quando a sua mente disser, é suficiente, entenda, a Bíblia diz que é mais do que você pensa, mais do que você sonha, segundo o poder que opera em você. Você está negligenciando o poder que está dentro e está limitando ele à sua mente. Quando na verdade você deveria estar sempre pensando em expansão. Se ficou bom, você tem que pensar assim: rapaz, se está bom agora, eu já me sinto satisfeito com tudo isso que eu realizei para o reino. Imagine se eu me esforçar um pouco mais. Imagine se eu continuar sendo fiel, se eu continuar perseverando, o que Deus não vai fazer. Então a nossa perspectiva, quando nós alcançássemos um resultado, deveria ser de dizer: rapaz, alcancei, foi bom, se eu continuar, haha. Mas por causa que há sacrifício para fazer, às vezes a gente deixa que o nosso corpo fale mais alto, a nossa mente fale mais alta, e aí a gente começa a ter pena da gente mesmo. Não, rapaz, mas você já trabalhou demais, você já se cansou tanto. Tem gente aí que ainda não fez nada. Aí você começa a tomar o referencial de quem não faz. Mas, meu amado, o referencial de quem não faz não muda o mundo, não. Ele que devia estar olhando para você. A Bíblia diz para a gente ser imitadores daqueles que pela fé alcançaram as coisas. Não daqueles que ficaram somente dizendo: e será que acontece? Você entende? Mas não deixa o teu corpo, não deixa a tua mente, não deixa a rotina falar contigo de uma forma, está entendendo, que você muda o seu referencial. A Bíblia diz que o nosso referencial tem que ser de pessoas idôneas, e pessoas que alcançaram as promessas, e pessoas que estão tendo bons resultados. O nosso referencial não tem que ser daqueles que por algum motivo não fizeram as coisas ainda. Nós temos que ser para eles inspiração, amado. E não se esqueça, quando estiver bom para você, você precisa parar para considerar um pouco o poder que está dentro. Porque quando estiver bom para você, ele está só começando. Quando você já se sentir confortável, porque você já conseguiu fazer algo em relação ao teu ministério, aquilo que você serve na igreja do Reino de Deus, deixa eu só te dizer algo acerca disso. Quando estiver confortável, está entendendo? É porque agora você precisa aumentar a pressão. Pastor, quando eu cheguei era um frio na barriga. Quando eu subi aqui, eu tinha medo de cantar e era uma agonia, porque eu ficava com aquele negócio do meu ouvido. Eu não estava acostumado com o fundo do meu ouvido. Aí eu botava, aí eu tirava, aí eu me ouvia, aí eu parava de me ouvir. Aí ficava naquele negócio, eu lá com as crianças, pastor, as crianças na verdade era quem coordenava a aula, não era eu não. Eles faziam um furacão e eu saía de lá doido, estressado. Mas hoje eu chego, eles me amam, me respeitam. Eu entendo como conduzir eles. No louvor, agora eu sei como usar o negócio bem direitinho. Já me entendi com o pessoal do som e eu canto afinado, agora eu me sinto seguro. Ei, aí você olha para tudo isso, aí você diz: eita, que coisa boa, estou crescendo, alcancei algo que está confortável. Mas olha, eu já fiz então, eu já canto afinadinho, já sei, acho que é melhor outra pessoa. Não, meu amado, aí agora você vê o novo giro.
É a hora que você olha e vai dizer, do jeito que você dizer, eu estou cumprindo as escrituras. A Bíblia diz que os cantores cantem bem, que quem toca, toque bem. Eu estou fazendo o negócio direito. Mas a Bíblia também diz que você habita em meus louvores. Agora eu quero te ver enquanto eu canto. Está na hora de você começar a sua expectativa e sair desse contexto daquilo que você conseguia alcançar e agora chamar Deus para o processo. Porque não é importante que você seja o que você é por aquilo que você consegue fazer, mas pela graça de Deus que te faz ser o que você é. É importante que você entenda que existe uma graça e que se você se torna colaborador dela, meu amado, você vai poder dizer como Paulo, não era eu não, era a graça comigo. E aí, por isso, Paulo, por mais inteligência e por mais habilidoso que fosse na palavra, ele dizia, eu escolhi quando fui ter com vocês, as palavras persuasivas deixei de lado. Eu aprendi o que era o poder de Deus, eu aprendi o que é a manifestação do Espírito, eu abracei o poder de Deus e foi com poder, com sinais, com maravilhas que eu decidi estar com vocês. Vai chegar um momento, meu amado, que você vai sim se sentir satisfeito, mas quando você se sentir satisfeito, a sua fome, a sua sede por Deus precisa aumentar. Porque é essa hora mesmo que você está pronto, que Deus precisa de você para te usar como uma referência e para mostrar para as pessoas a sua face através do seu rosto. Nós temos que ser como um espelho, meu amado, que reflete a glória de Deus mesmo. O seu sucesso, ele precisa continuar de pé para que ele possa ser uma inspiração para os outros. Então sabe o que eu quero te dizer, meu amado? Às vezes você está aqui na igreja, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado. Aí o pastor diz, eu vou lhe trazer para o treinamento. Aí o pastor diz, venha para a reunião. Aí você diz, rapaz, que coisa. Vai vir para a reunião, sentar para ficar ouvindo o pastor. Aí ele marca uma, marca duas, marca três. Aí você fica se estressa porque você está sentando para ouvir a palavra. Agora, olha que coisa louca. Você é chamado para o ministério, você é chamado para a palavra. Mas quando você está exposto à palavra de um homem mais maduro do que você se cansa disso. Imagine quando você estivesse ouvindo. Se você nem chegou nesse grau de maturidade ainda. Aí a gente vê pastor Abraão e a família dele, por exemplo, os dinossauros do Ministério Verbo da Vida. Quando Deus estava lá dizendo, haja luz, ele já estava puxando a fiação. Chegou em Campina Grande, antes de pastor Bud, nasceu lá. Não é verdade? Né? É dinossauro, né? E sabe, meu amado, dizendo, eu preciso ir para São Paulo, preciso estar perto dessas pessoas, preciso sentar, preciso ouvir. Você entende? E às vezes a graça de Deus nem te colocou ainda no impulsionar de você realizar aquilo que Deus chamou para fazer, e você já está querendo estancar o processo. Deixa eu só te dizer uma coisa, ela não pode ser vã na sua vida, se esforce, trabalhe. Como é que você trabalha? 9 horas da manhã tem que estar aqui todo primeiro domingo do mês. Você gosta? Não, meu amado, eu gosto mesmo de dormir até 10, 10 e meia. Se eu pudesse, meu trabalho começava 11 horas todo dia. Mas eu não posso. Às vezes ele precisa começar às 5 horas da manhã. E eu acordo de 3, de 4. E em relação ao reino de Deus, você acha que vai ser diferente? Lá eu só tenho as outras coisas. Aqui eu tenho a justiça, eu tenho o reino. Lá eu só tenho umas coisas, está entendendo, que por um pequeno momento me são necessárias. No reino eu tenho aquilo que é inclusive melhor do que a vida que eu vivo. Eu tenho a graça de Deus. E sabe, meu amado, é tão interessante porque a gente começa perseguindo a graça, a gente começa buscando. Você conhece muito bem, filho meu. Vamos todo mundo junto? Não te esqueça dos meus ensinos. No teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade, a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreves na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Olha, a Bíblia diz que a gente vai agregando essas coisas à nossa vida, a bondade e a fidelidade,
Para quê? Para poder achar graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. E sabe, a gente começa a nossa vida com Deus, com fome e com sede. E aí, com essa fome, com essa sede que a gente tem de Deus, de se relacionar com Ele, de que as pessoas também se relacionem com Ele. Aí a gente vai pegando tudo que é bom, a gente se coloca numa posição de fidelidade e a gente acha a graça. E aí a Bíblia diz, pela graça nós somos o que somos. Pela graça a salvação nos alcança, isso vem como um dom de Deus, não é a gente que faz isso, né? Mas entenda, mesmo não sendo a gente que promova a graça, a gente precisa de ter uma postura em relação à graça para recebê-la, para achá-la, para encontrá-la. E essa postura é a bondade e a fidelidade. Aí você acha que para continuar trabalhando com a graça, você pode esquecer daquilo que atraiu? Então não há espaço para maldade no nosso meio. Não há espaço para infidelidade no nosso meio. Por quê? Porque se essas coisas foram o que atraíram a graça de Deus que nos salvou e que nos libertou, é com elas que nós vamos trabalhar com essa mesma graça, para alcançar o que a gente não podia só. Mas você deve estar curioso com 2 Timóteo, não é isso? Eu também estou. 2 Timóteo 2, capítulo 2 diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo assim: cresça na força da graça. Essa palavra ela significa, Paulo está dizendo agora para Timóteo, o filho maduro que ele criou. Então, precisa entender eu e você que essa segunda carta é agora Timóteo vivendo e começando a sua maturidade espiritual, começando a trabalhar como resultado, responsáveis já por obras que Paulo tinha fundamentado. Não é o Timóteo, o menino que está começando, mas é o Timóteo que já tinha a mesma vida de fé e a mesma vida de fidelidade a Deus da avó, da mãe, que tinha se posicionado nisso. Era o Timóteo que, quando todos aqueles que deixaram Paulo para trás, porque se envergonharam das suas prisões, foi um daqueles que se juntou para visitá-lo, para estar junto, para continuar no trabalho. Nós estamos agora falando um homem de Deus, um ancião da parte de Deus, maduro em obras e em revelação, falando para um homem que também é maduro, que tinha se formado através do ministério dele. E pode parecer que na nossa maturidade algumas coisas já estão resolvidas, mas não estão, senão Paulo não teria escrito isso. Paulo agora está dizendo para o Timóteo maduro, responsáveis pelas obras que Deus tinha confiado a ele, dizendo: filho, fortifica-te, cresça na força da graça que há em Jesus Cristo. Paulo dizia: Jesus Cristo tem uma graça para você, Timóteo. E deixa eu só te dizer uma coisa, se algo deve te empoderar, para usar a nossa linguagem moderna, o que deve te empoderar é a graça de Deus. Mulher, se algo deve te empoderar, deve ser a graça de Deus. Se algo deve te fazer forte, linda, poderosa, que seja a graça de Deus. Então você precisa ter prazer em ter noivo, você precisa ter prazer em ter marido. Então, se você precisa ter prazer em ter noivo, em ter um marido, não se esqueça o que a Bíblia diz. Se você não amar aquele que você vê, fica meio difícil e estranho dizer que você está amando a Deus que você não vê. Então, cuidado para esse empoderamento não tirar o teu cuidado com a tua casa, para com o teu esposo, para aquele homem que Deus te deu. Porque se você fizer isso com ele, você também vai fazer com o teu Deus. E esse conceito louco que o mundo está querendo trazer para você, vai te tirar da posição que Deus te deu e da graça que te alcançou. Então seja forte, seja corajoso. Assim como a palavra diz, como você é forte e corajoso, meditando de dia e de noite para fazer conforme está escrito na Bíblia. Então, como a gente canta no departamento infantil, cuidado olhinho no que vê, cuidado ouvido no que escuta, cuidado pezinho onde pisa. Seja grande, seja poderosa. O reino de Deus reservou isso para você mesmo. Mas quando você for grande e poderosa, você vai ter que dizer em algum momento o que te fez chegar lá. E eu espero que você, como Paulo, diga: pela graça, eu sou o que sou. Amém.
Cuide bem de seu marido, amém? Eu pensei que o marido ia estar dançando enquanto eu estivesse falando esse negócio aqui. Eu estou cuidando da sua vida, meu irmão. Celebre. Né? E ele dizia assim: fortifica-se na graça que há em Jesus Cristo. O que da minha parte ouviste de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Eu queria que alguém abrisse esse mesmo texto agora, na versão TPT. Quem tiver com seu celular aí, que tiver mais de uma versão. Na TPT não, na nova tradução. Certo, mandou na TPT. Deixa eu abrir também na nova tradução aqui. 2 Timóteo 2. Ele diz: você me ouviu ensinar verdades. Verdades que foram confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança para que eles possam transmiti-las a outros. Como é que Paulo está dizendo que é o esquema da vida ministerial? Ele está dizendo, primeiro, é uma graça que está em Jesus Cristo. É a graça que vai te fazer ser o que você é. Então, a primeira coisa que eu digo para você, está entendendo? É que colabore conosco. Nós vamos colaborar com você, mas nós não vamos fazer você ser nada. É a graça de Deus. Eu vou, com a unção de Jesus Cristo, apacentar a sua vida, e por causa disso serei o teu pastor. Mas, de fato, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas foi Cristo. E Ele é o supremo pastor. A unção dele permeia sobre a minha vida e toca você. Mas, de fato, é Ele que te salva. É Ele que te sustenta. E você precisa ter consciência disso, meu amado, porque você precisa se esforçar para crescer nessa graça que há em quem? Em Cristo Jesus. Reconhecer o amor e a graça e o poder dele. Fazer como Paulo está dizendo, olhe, pessoas confiáveis, pessoas que andam em fidelidade. Essas pessoas são uma referência para nós, e essas pessoas são as que nós buscamos para, através dela, o evangelho se multiplicar. Então, meu amado, não tem como você querer se posicionar em relação ao reino, em relação ao serviço da casa de Deus, sem antes trabalhar a confiança e sem antes trabalhar a fidelidade. Porque a confiança e a fidelidade vai te colocar numa posição onde a gente pode olhar para você e dizer para ele, olha, dá para fazer através dele. E uma das formas que a gente consegue enxergar isso é quando a gente olha como é que estão as tuas associações fora daqui, como é que você tem se posicionado fora daqui. Por exemplo, você vai fazer uma festa em sua casa, e aí na festa não tem ninguém da igreja, não tem nenhum sacerdote. Por quê? Porque na sua família tem bebida, na sua família tem um monte de situação. E como você quer fazer uma festa em sua casa e quer chamar a sua família, você traz tudo aquilo que você não vive para agradá-los. E não traz nenhuma referência de sacerdócio. Quando eu olho para você e vejo esse tipo de prática, eu tenho que ser sincero com você. Eu preciso de pessoas confiáveis e fiéis, que busquem a confiança e a fidelidade. E há momentos que você vai precisar, para ser fiel a Deus, deixar até o seu pai e sua mãe. Mas vai ter coragem? Vai realmente conseguir se posicionar? Porque, meu amado, não é fácil não, de vez em quando. Parece até que entramos em um cemitério agora. Mas, de fato, deixa eu só te dizer uma coisa. Paulo dizia, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas ele só pôde dizer isso porque ele dizia, eu estou morto para o mundo, mas bem vivo para Deus. Não dá para estar vivo para as duas coisas. Não dá para querer viver os dois negócios. É necessário se posicionar. E é necessário se tornar confiável e fiel em toda e em qualquer situação. Então você que trabalha comigo e com o pastor aqui nessa igreja, eu preciso dizer para você, nós
oramos, anelamos e buscamos ver a fidelidade de Deus na sua vida. Nós buscamos ver a fé genuína em seu coração. Nós buscamos ver e confiar em você ao ponto de saber que você recebe uma revelação aqui. E quando você sai na segunda-feira, você espalha por todo lugar. Você chega no seu trabalho, você chega na sua casa, você chega para os seus amigos e diz: você não sabe o que eu aprendi, você não sabe o que Deus está fazendo. E você se torna como Paulo está dizendo aqui, ensina as pessoas de confiança. Por quê? Porque essas pessoas vão poder transmitir às outras. Quando você se torna alguém de confiança acerca de algo, é porque aquilo desceu ao seu coração. E a Bíblia diz que você sempre vai falar do que o teu coração está cheio. Então, se o teu coração estiver cheio da palavra de Deus, você vai falar da palavra de Deus. Esses dias, Gabriel esteve lá na minha empresa e ele passou um dia comigo. Disse: pastor, eu quero passar o dia com vocês, sem problema nenhum, vai para lá e fica comigo. E cliente entra, cliente sai, funcionário entra, cliente sai. E eu passei lá negociando quase 1h30 com o cara. A gente falou sobre quase nada, menos o negócio. Falamos da palavra, das experiências com Deus o tempo inteiro. E fechamos o negócio depois com a facilidade e com a naturalidade depois. E eu disse para ele: Gabriel, hoje eu não trabalho mais para fazer negócios. Os negócios se tornaram uma consequência do reino e de quem Deus é na minha vida. As pessoas querem fazer negócio comigo por causa de quem eu sou. E eu só sou o que sou por causa da graça de Deus. Então, meu amado, se eu for falar de mim para fechar negócio, eu vou fechar muito menos do que quando eu falo de Cristo. Porque, de fato, a minha credibilidade está em servir, em ser fiel a Ele. Porque eu não sei você, mas eu tenho a mesma consciência de Paulo. Sem Cristo, sem Jesus, eu seria terrível. Talvez você nunca quisesse me ouvir. Talvez você nunca quisesse seguir os meus passos. Mas hoje, se de alguma forma, Deus tem me dado o privilégio de estar diante de você, e você está de coração cheio ouvindo as palavras de Deus que saem da minha boca, é só porque pela graça de Deus eu sou o que sou. Mas deixa eu só te dizer uma coisa: vamos fazer um compromisso, vamos se esforçar nesse trem, vamos pegar firme com essas situações, vamos entender que foi a fidelidade e a bondade que nos colocou na graça de Deus. Então, se a gente quiser continuar trabalhando com ela, a gente precisa continuar sendo fiel. E precisa continuar sendo bom diante do Pai. E deixa eu te dizer algo de todo o meu coração. E como talvez um irmão mais velho, conversando com os seus irmãos. Eu não quero me colocar numa posição de autoridade como o pai. Não quero me colocar numa posição de autoridade em nenhuma situação. Pode me ver até como o mais novo, dependendo da sua idade, está entendendo, em relação a mim. Mas Jesus, houve um momento que, quando ele foi confrontado, ele disse: rapaz, João Batista não comia nem bebia. Aí vocês diziam que o homem era endemoniado. A gente come e bebe, está entendendo? Vocês chamam a gente de fanfarrão, de cachaceiro, de beberrão. Você entende? E aí Jesus chega a um momento que ele pega e se posiciona. Ele diz o seguinte: olha, mas a sabedoria, ela vai sempre mostrar quem são os seus filhos. Ela vai sempre mostrar quem são aqueles que lidam com ela de coração. Sabe, meu amado, Deus sempre vai mostrar a sabedoria. O Espírito de Deus vai sempre mostrar quem são os seus filhos. E você não pode se esquecer que do rebento de Jessé brotou um renovo. Desse renovo repousava sobre ele o Espírito de Deus. O Espírito de Deus sempre vai mostrar quem são os seus filhos. Ele vai se mover. Ele vai fazer milagres. Ele vai fazer coisas extraordinárias. A Bíblia diz que também sobre o rebento de Jessé brota um espírito chamado conhecimento, discernimento. Sabe, meu amado, o espírito de conhecimento, o espírito de sabedoria vai sempre mostrar quem são os seus filhos.
A Bíblia diz também que existe o temor do Senhor. Existe o espírito de força, o espírito de poder. O espírito de poder sempre vai mostrar quem são os seus filhos. E sabe, meu amado, que você um dia possa ser reconhecido pelo Espírito Santo de Deus. Que você possa ter o prazer e o privilégio que Paulo e algum de nós tem tido, de saber que não somos nós que estamos realizando as coisas. Não somos nós que estamos operando em milagres, em prodígios e maravilhas. Mas é a graça de Deus, é o Espírito de Deus mostrando quem são os seus filhos. Mas, filho meu, inclina os teus ouvidos para as minhas razões. Filho meu, por favor, não te estribes em teu próprio entendimento, porque Deus quer fazer mais do que você pensa. Deus quer fazer mais do que você imagina. Filho do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, cujo Espírito foi derramado sem medida sobre a sua vida. Abraça o Espírito, abrace a unção, abrace a graça de Deus que te envolveu. Deixa ela te habilitar e te fazer capaz de coisas inimagináveis. Deixa o poder de Deus se mover em teu dia a dia. Deixa o Espírito Santo resolver aquilo que você não sabe como lidar. Deixa a força e o poder de Deus sustentar os seus braços quando eles estão cansados e dar força aos teus pés. Se permita ser envolvido pelo amor e a graça de um Deus tão bom, cujas obras e o favor não se podem enumerar sobre a terra. Que a tua vida e os teus dias sejam como o de Cristo, cujos livros e as letras não puderam contar os milagres e os feitos do Senhor sobre a sua vida. Filho, não se esqueça que pela graça você foi salvo e que você é feitura do Deus Altíssimo, criado e recriado em Cristo Jesus para as boas obras. E eu te abençoo e que as obras dele cresçam sobre você. Que o favor de Deus se manifeste de uma forma tão grande como nunca vista em teu viver, em teus dias. Que haja verdadeiramente um avivamento puro e fiel daqueles que do secreto buscam a Deus e do secreto são recompensados por Deus. E que a tua vida chegue exatamente onde Deus planejou, pelo poder e pela graça de Deus. Venha adorar Ele conosco, se levante, coloque suas mãos para o alto.